O livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, por volta aí do ano 57 depois de Cristo, provavelmente em Corinto. Qual era a situação da igreja? A igreja era composta por judeus e gentios. Havia conflitos ali sobre lei, graça, pecado. Muitos estavam confusos com a mensagem da justificação pela fé, de Romanos 5. Então, após o apóstolo dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, surgiu uma dúvida perigosa. O versículo 1 do capítulo 6. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? É exatamente isso que Romanos 6 responde. O versículo 2 vai responder, né? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Então, o tema central do capítulo 6 de Romanos é: você não é mais escravo do pecado. Você morreu para ele. Vocês estão entendendo? Então, o verso chave aqui, desses primeiros versículos de 1 a 7, é essa pergunta: como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo vai confrontar aqui a ideia de viver em pecado ou no pecado, usando a graça como desculpa. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Aí ele vai usar aqui a imagem do batismo. Ser batizado é igual morrer com Cristo. Sair da água é ressuscitar para uma nova vida. E isso significa o quê? Que o velho eu foi crucificado. A velha Ediane, Maria, João, José foi crucificado. A natureza que foi dominada pelo pecado agora foi quebrada. Ou seja, você não está tentando vencer o pecado. Você já morreu para ele na pessoa de Jesus. Oh, glória! Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Aqui dos versículos 8 em diante vai dizer assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que estão vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o verso-chave desses versículos que a gente acabou de ler é o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus. Então, meus irmãos, a nossa vitória começa na mente e na nossa identidade. Considerai-vos, ou seja, decida crer nisso. Não é sentimento, é um posicionamento espiritual. Reconheça sua nova identidade, uma nova criatura. Não deixe o pecado reinar. Ofereça seu corpo a Deus. Aí o verso 14 corrobora aqui, fecha ali com chave de ouro. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E isso não é um conselho, é uma promessa.
E todas as promessas de Deus são habilitadoras. A palavra de Deus está empenhada. Ele disse que o pecado não terá domínio sobre vós, mas primeiro nós precisamos nos considerar mortos de fato. Decida crer nessa palavra. Os versos a seguir. Escravos da justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Mais uma vez ele vai aqui enfatizar. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Cristo, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, o apóstolo vai aqui nos revelar uma verdade dura. Todo mundo serve a algo. Pecado gera morte. Deus traz para nós o quê? Justiça e vida. Não existe neutralidade, tá, meus amados? Aí o versículo 23 termina: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador, né? O nosso Senhor. Ou seja, salário é o quê? É o que você merece. O que você merece e eu também? A morte. Mas existe um dom gratuito. O dom de Deus, que é o quê? Aquilo que Deus dá, que é o quê? Vida eterna. Isso é o evangelho puro, meus amados. Você gostaria de receber umas lições profundas para a sua vida? A primeira coisa, você não está em guerra para vencer. Você luta da vitória. Cristo já venceu o pecado por você. Isso não é maravilhoso? Outra coisa, a tua identidade define o teu comportamento. Você não é mais escravo do pecado. Oh, glória, Senhor. Uma outra coisa, graça não é licença para pecar. É poder para viver em santidade, porque a graça, ela é habilitadora. Ela nos dá força para vencer o pecado. E um outro ponto muito importante, o pecado, ele perde força quando você se entrega a Deus. Não é só resistir, é se render ao Espírito Santo. Amém? Todos os dias, declare, pelo poder de Deus, eu morri para o pecado e vivo para Deus. Rejeite, meus amados, aqueles pensamentos de culpa e condenação. Entregue seu corpo, seus olhos, sua mente, suas atitudes a Deus. Fuja de ambientes que alimentam o pecado na tua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus. Possa ser que haja áreas na tua vida que já foram libertas, mas ainda não foram assumidas pela fé. Então Deus está nos chamando, sabe para quê? Para parar de nos vermos como prisioneiros. Parar de lutar como que ainda estão presos. E começarmos a viver como alguém, como pessoas que já foram libertas pelo sangue de Cristo. Santo e maravilhoso, nos ajuda a viver essa verdade todos os dias. Que o pecado não tenha domínio sobre nós, mas que o teu Espírito governe nossos pensamentos, nossas atitudes e o nosso coração. Nos fortalece, Senhor, nas áreas em que somos fracos e nos dá coragem para escolher a santidade. Hoje, Senhor, nós nos entregamos totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.